Vem para
nós sabemos que coisas incomparáveis o Senhor tem preparado para a noiva. E nós, como parte da noiva de Cristo, nós queremos nos apropriar de cada promessa, liberada por nós, na tua palavra, como verdade, porque nós sabemos que em breve nós iremos nos encontrar. Essa é a nossa esperança, Jesus.
Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor poderoso Deus.
em adorar. Eis-nos aqui, Espírito. Nos conduz ao caminho da adoração nessa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Vamos adorar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
Muito boa noite, amados irmãos em Cristo Jesus. Ele vive e reina hoje e todo sempre. Muito boa noite a você que está neste momento conectado neste culto online. É muito bom termos você conosco. Que bom que o Espírito Santo tem trazido despertamento nesse tempo profético para que você tenha sede e fome das coisas de Deus. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui neste momento mais uma vez ministrando a vocês. É sempre um privilégio pela misericórdia do Senhor. Eu quero aqui deixar o nosso abraço a você que está nos ouvindo de Bragança Paulista, na nossa região, estado de São Paulo, do Brasil, de qualquer lugar e até mesmo de fora. Nós temos alguns irmãos que estão conectados conosco de outros países. Eu quero aqui deixar um beijo no coração de todos vocês. E hoje temos um culto especial de Santa Ceia. Um culto diferente por ocasião desta pandemia, um quadro mundial que acometeu a todos e de certa forma impactou a igreja também. Eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho de terem contribuído durante esta semana com seus dízimos, com as suas ofertas e com as suas sementes. Eu costumo dizer que a nossa igreja não é uma igreja apelativa, e glória a Deus por isso. Nós temos um entendimento, à luz da palavra de Deus, de que o Espírito Santo é quem convence. Então não somos nós com os nossos argumentos humanos, e muito menos artimanhas. Nós temos uma igreja muito abençoada. E eu quero aqui agradecer a todos que entregaram as suas ofertas e os seus dízimos, independente do valor. Por quê? Eu costumo dizer que o mais importante não é o valor. O mais importante é a intenção do coração. E Deus tem tratado muito conosco neste tempo profético que estamos passando, e temos aprendido a semear em tempo de fome. Temos aprendido a fazer muito mais do que fazíamos antigamente. E nós sabemos que toda semente que nós plantamos no reino de Deus, esta semente que sai da nossa mão nunca mais sairá da nossa vida. Eu sei que a bênção do Senhor vai alcançar você. Então não existe essa coisa de a maior oferta. Existe a questão da melhor oferta, a questão do teu coração. Muitos têm ouvido o Espírito Santo de Deus, e glórias a Deus por isso, né? Que bom, nós ficamos felizes, temos orado diuturnamente pelos irmãos, manhã, tarde e noite, para que Deus possa nos livrar o quanto antes deste quadro de morte, de doença, de sofrimento, e pedindo também pela recuperação da nossa economia, pedindo para que Deus guarde os nossos políticos, aqueles que administram a nossa nação. A Bíblia diz que devemos interceder por eles para que haja paz em nosso meio. Temos que nos lembrar também do mundo, das pessoas que têm chorado os seus mortos e que têm de certa forma sofrido de uma forma muito grande o impacto desta pandemia ao redor do globo. Nós como igreja temos tido um despertamento, e o despertamento ele vem antes do avivamento propriamente dito. Deus está despertando o seu povo, Deus está despertando a sua igreja, Deus está preparando a sua noiva para o casamento. Não podemos precisar daqui a quanto tempo, mas precisamos estar preparados. Se formos chamados hoje, cremos na nossa salvação. Se Jesus arrebatar a sua igreja amanhã, nós cremos que subiremos em nome de Jesus. Eu quero aqui deixar um abraço também aos nossos queridos amigos e companheiros de ministério, pastores de Bragança Paulista e da região. Eu tenho orado muito por vocês e gostaria de humildemente também pedir que os irmãos orem por nós. É hora do corpo de Cristo se unir
independente de placa e denominação. Nós costumamos dizer que não pregamos tribo, pregamos reino. E lá no céu não vai ter essa questão de denominação, não vai ter essa questão de nomenclatura. Nós seremos um só, na mesma fé em Cristo Jesus. Eu quero pedir aos irmãos e irmãs de outras igrejas que estão nos ouvindo. Nós recebemos alguns contatos de pessoas muito queridas dizendo assim: pastor, eu posso dizimar no seu ministério? E eu perguntei de que igreja você é, ou de qual igreja você faz parte. Por quê? Porque neste momento é importante que você seja dizimista no ministério que você faz parte. Não dizime em outro lugar. Você tem que dizimar aonde você come. Imagina só, você come num restaurante, você almoça ali, janta ali e paga a conta em outro lugar? Obviamente que não. Então você tem que honrar neste momento a sua igreja, o seu ministério, porque é sabido que todos nós estamos unindo forças para vencermos todo e qualquer tipo de situação. Uma igreja ela é muito visada, até mesmo por esta questão financeira. Por quê? Porque nós precisamos dar testemunho, nós precisamos pagar as nossas pendências em dia. É claro que pode acontecer algum imprevisto, todos nós estamos sujeitos a isso, principalmente nesse atual momento, nesta atual conjuntura. Mas por outro lado, nós precisamos sempre agir com sinceridade, honestidade, transparência, verdade e integridade. Que não haja má fé, que não haja dolo. Então uma igreja ela é feita por pessoas sérias, e pessoas sérias são pessoas que cuidam das suas igrejas. Eu quero aqui dar uma palavra para você. Se você é uma pessoa que cultua em uma determinada igreja, em um determinado ministério, você não deve dizimar e ofertar por obrigação, você deve fazer por amor. É isso que nós pregamos aqui. Nós dizimamos e ofertamos não por constrangimento, não por necessidade, não por medo. Tem muita gente que aprende assim: se você não for fiel a Deus na área dos dízimos, das ofertas, você vai ser amaldiçoado. Aí a pessoa acaba entregando alguma coisa com medo desta palavra, desta sentença. Nós não costumamos aterrorizar o povo, nós pregamos o amor, e o amor constrange, o amor envolve, o amor toca, e o amor tem nos movido num propósito santo e divino de fazer a obra de Deus em Bragança Paulista, e temos tido a grata alegria de poder ajudar outros pastores de alguns ministérios que estão passando por uma situação difícil, e nós temos estendido a mão e derramado amor sobre a vida deles. Então, meus amados, é muito importante você saber disso. Você está de repente numa igreja, você diz que é membro desta igreja, mas você não é dizimista e não é ofertante. Você precisa ser dizimista, você precisa ser ofertante, não porque tem medo de ir para o inferno, mas porque você está contribuindo com a causa da pregação do Evangelho que Jesus nos mandou pregar. Ou seja, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Recebemos dele esta ordem imperativa, e você muitas vezes não faz isso com o microfone na mão, mas você consegue fazer com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua semente, com uma demonstração de amor. Então, meu querido, meu irmão e minha irmã, você que é do nosso ministério e também que não é, ou até mesmo que pensa que é, mas falta comprometimento, eu quero que o Espírito Santo jogue luz no teu coração. Sabe por quê? Dar qualquer coisa não é ser comprometido. Dar uma oferta de vez em quando não é ser comprometido. Dar alguma coisa quando sobra ou quando dá não é ser comprometido. Eu tive assim um exemplo de fidelidade por parte destes irmãos, como nunca antes em todo o nosso ministério nós tivemos. Eu tive os nossos líderes de célula
aliançados comigo como pastor presidente deste ministério e como pastor sênior desse ministério. Os nossos líderes de célula estão de parabéns. Cada um deles fez a logística para a distribuição dos cálices, levaram para aquelas pessoas que não puderam retirar. Fomos aos mais variados lugares, inclusive eu também. Alguns até brincaram: pastor, o senhor tem que ter um jipe, porque a gente entra em lugares de difícil acesso. E alguns até brincam: pastor, se fosse outro pastor, talvez não viria. É verdade. E eu quero falar aqui com você, meu amado irmão em Cristo, pastor e colega de ministério. Chegou uma hora que nós devemos nos desprender daquilo que nos coloca numa posição errada, porque o pastor tem que ter cheiro de pastor, o pastor tem que estar com as ovelhas, o pastor tem que chorar com elas, o pastor tem que pagar o preço para que elas possam se comprometer com o reino. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, se Deus me deu um carro que eu não possa colocar em qualquer lugar, eu sinceramente não estou cumprindo com o meu papel de pastor. Nós não temos dessa, e espero que você também não tenha. Como é bom nós voltarmos às raízes, visitar a irmã Mariazinha, a irmã Mariquinha, o irmão Zezinho, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se exaltar, achar que é o que não é, e de repente você só cuidar daqueles que são mais favorecidos, daqueles que de repente têm mais recursos ou contribuem com a igreja. Nós não podemos ter este coração. Nós estamos aqui para servir o reino. Então, do mesmo jeito que nós cuidamos de alguém que é simples, nós cuidamos daquele que de repente tem uma situação financeira diferenciada. Por quê? Para Deus não há nenhuma diferença, tanto um quanto o outro. Para Deus, todos nós somos iguais. E esta é a beleza do corpo de Cristo, amados. Um dia, eu estava numa limpeza de uma igreja que estava para inaugurar. E nós tínhamos ali um juiz federal que estava limpando o banheiro. Ali, ele não era um juiz federal. Ali, ele era um servo de Deus. Aqui, amados, todos nós somos iguais. Não tem cor, não tem raça, não tem cultura, formação, ou melhor, todos nós somos iguais perante Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Então eu gostaria de desafiar você, sabe, que não se apaixonou pelo reino ainda, e que por conta disso, vive retendo aquilo que o Senhor mandou você plantar. Nós precisamos, neste momento, como pastores e líderes, amar o povo, e o povo sabe quando é amado, o povo sabe quando é cuidado. Quando nós fomos levar os cálices para alguns irmãos, eles choraram de saudade, mas choraram também impactados por essa demonstração de carinho. Algumas pessoas nem esperavam receber o próprio pastor. Amados, quem sou eu? Eu não sou absolutamente nada. Eu tenho sim um chamado, e faz parte desse chamado cuidar de vocês e cuidar muito bem. Acontece que são muitos filhos. Nós temos os nossos líderes de célula que têm desenvolvido um trabalho muito bonito ao meu lado e têm cuidado de vocês. Mas quando a minha presença é requerida, eu estou à inteira disposição. Não importa a hora do dia, não importa a hora da noite. O ministério é um sacerdócio. O ministério é uma vocação. Então nós pagamos o preço com a nossa vida para desenvolver e fazer o nosso melhor. Então eu gostaria de dar uma palavra assim aos pastores. Quem sou eu, né, para de repente falar alguma coisa? Mas a palavra nos ensina que se não houver quem clama, as pedras clamarão. Então Deus pode usar até uma pedra, Deus pode usar até um jumento, não é? Então nós precisamos ter essa humildade de entender a verdade.
eu preciso voltar às raízes, a tomar um cafezinho lá, de repente almoçar, de repente filar uma boia. É claro que nós estamos vivendo numa época de quarentena, não estou falando para agora, não é? Agora nós estamos nos resguardando, agora nós estamos cuidando uns dos outros. Não estou falando de agora, mas eu estou falando que o pastor, não é? Ele tem esse papel, e se ele tiver ali alguém que necessite dele, ele deve se fazer presente. Os líderes de célula devem se fazer presente, mas é diferente do que está acontecendo, e a gente tem visto por aí. Tem gente que nessa época está tirando férias, vai para a praia, aluga pousada, vai fazer churrasco. Amados, nós temos feito a nossa parte, e é claro que a igreja tem que ser consciente também, e cada um cooperar nesse momento que é tão delicado. Amém? Então eu gostaria de falar isso, porque às vezes quando nós fazemos alguma visita, nós falamos assim: meu pastor nunca vem em casa, estou na igreja há 15 anos, há 20 anos, há 25 anos, há 30 anos. Eu sei que tem ministérios que pastor não visita, eu respeito, manda lá o obreiro, mas é tão lindo a gente entender o ministério de Jesus. Amados, Jesus andava com pecadores, com beberrões, com prostitutas, com perdidos, e nós achamos que a santidade, vivermos como um executivo da fé, escondido atrás da mesa. A igreja é a nossa família, e precisamos amá-los. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma situação dia desses, de uma senhorinha, que é mãe de uma família, membro desta igreja. Ela faleceu de câncer, e ela foi sepultada em São Paulo. Eu liguei para alguns pastores, meus amigos, para que pudessem fazer este sepultamento. E nesse momento de confinamento, existem muitas reservas, e eles se indispuseram, e eu entendi o motivo e respeito. O que foi que eu fiz? A família tinha me pedido: pastor, pode mandar qualquer um, é só para fazer uma oração no momento do velório. Sabe o que eu fiz? Nesta madrugada eu fui dormir às 3 horas da manhã. Às 6 horas eu já estava a caminho de São Paulo para poder fazer o velório desta senhorinha. E quando a família me viu, é assim, tão tocante, nós conseguimos ler os olhos, nós conseguimos receber a mensagem. Como é que nós neste momento não vamos nos fazer presentes? Então nós, pastores, líderes de ministério, quer ver a igreja de Jesus pujante, rompendo, crescendo, e muitas pessoas se convertendo, nós precisamos compreender isso, é pregar o evangelho e permitir que o Espírito Santo de Deus nos use. É assim que tem sido. Temos distribuído cestas básicas, temos cuidado de irmãos que precisam ser cuidados com remédio, muitas vezes com roupas, muitas vezes com cobertor, muitas vezes estão em recuperação, são adictos, estão sendo cuidados, alcoólatras estão sendo cuidados. Enfim, nós temos tantas situações, amados, desde violência doméstica até de abuso infantil. A igreja tem esse papel na sociedade de cuidar de pessoas. Nós temos cumprido o nosso papel como igreja, temos levado o amor através de Cristo. Então eu gostaria de dizer para você o quanto é importante você contribuir. Você não está dando para homens, você está cuidando da igreja de Cristo na terra. O galardão, a recompensa, o prêmio virá do próprio Deus na sua vida.
Você deve fazer não por barganha. Tem muita igreja que faz por barganha. Você deve dar porque Deus vai te dar em dobro. Se você fizer isso, Deus vai fazer o que você deseja no seu coração. Você deve fazer em primeiro lugar por amor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Esse é o segredo, amados. Então nós não fazemos aqui na base da troca, barganha, permuta. Não. Sabe o que nós fazemos? É por amor. Nós temos recebido essa revelação no nosso espírito. É por amor, por gratidão. Nós somos tão gratos a Deus. Ele tem nos protegido, nos guardado e nos livrado de toda malignidade. Estamos debaixo das suas asas de broquel, amparados. Estamos habitando no esconderijo do Altíssimo e à sombra de El Shaddai descansamos. 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Queridos, muitos canais de televisão e os meios de comunicação, a mídia tem plantado o terror, e as pessoas têm estremecido na fé. O seu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. É numa situação de calamidade que ele se apresenta, mas você precisa crer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Não tenha dúvida, não seja incrédulo, crê somente, é o que você precisa fazer. A Bíblia tem 366 versículos sobre medo, encorajando você. Por que 366 versículos? O ano tem quantos dias? 365 dias. E por que tem então 366? Por conta do ano bissexto. Deus se lembrou disso. Então você deve neste momento se agarrar à palavra, não como um religioso, mas como uma pessoa de fé, e prestar a Deus o seu culto racional, porque Ele pode fazer por você o que você sozinho não consegue. Ele pode fazer por você aquilo que, através do seu braço de carne, da sua própria força, você não consegue. Queridos, é momento da gente se precaver, tomar cuidados, ouvir as orientações que temos recebido. Aqui quero deixar um abraço para a nossa secretária da saúde, a Marina de Oliveira, e a sua equipe, que tem feito um trabalho muito competente na cidade de Bragança. Quero mandar também um abraço a alguns amigos vereadores que estão também acompanhando essa live. Quero aqui parabenizá-los por conta de todo o esforço como vereadores nesta casa, se empenhando em fazer o que é melhor para a população bragantina. Muito obrigado a vocês por estar nos acompanhando nesse momento. Que Deus os abençoe e que, em nome de Jesus, este amor possa nos envolver a todos. Então, queridos,
eu só gostaria de encerrar essa fala dizendo que amanhã nós pagaremos o nosso aluguel em nome de Jesus. E gostaria que você que não dizimou, não ofertou, não semeou ainda, possa fazer uma transferência bancária, possa, de certa forma, fazer um depósito, pode entregar na nossa administração ou até mesmo passar o seu cartão no débito, tá bem? Você que quer as informações da conta corrente, agência, banco, CNPJ, nós temos todas estas informações disponíveis no nosso Facebook, Igreja da Fé Cristã. Nós temos algumas igrejas ali, como Igreja da Fé Cristã, mas na verdade a nossa igreja é a oficial, não é? Então, Igreja da Fé Cristã, Bragança Paulista, tá bem? E se certifique que você está fazendo o depósito ou a transferência na conta certa, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês. Entenderam isso que eu falei a respeito de estar comprometido com o reino? Porque tem gente que frequenta a igreja, ele diz que é membro, mas não é. Por quê? Porque ele não participa de forma ativa daquilo que é projeto de Deus através da igreja na sua cidade. Então você precisa se converter, ser dizimista, ser ofertante, semear, parar de olhar para as crises só e começar a olhar para Cristo, tá bom? E esta é a nossa palavra de sempre, não é só por conta dessa situação. Por exemplo, pastor, nesse momento nós não temos que nos retrair, não é o momento que nós devemos nos fechar, reter de repente aquilo que nós temos. Preste atenção, Deus é um Deus que cuidava do seu povo no deserto. Ali ele prosperava o seu povo, ali ele supria necessidades, ali eles tomavam água pura e fresca. A roupa do corpo não se gastava, crescia no corpo da criança, tanto o calçado como a roupa, não envelhecia, não apodrecia. E nós vemos um Deus cuidador, que durante o dia mandava uma nuvem para oferecer sombra ao seu povo, de noite era uma coluna de fogo para iluminar. Então nós olhamos para a palavra e tiramos uma lição muito profunda do deserto, que deserto não é lugar só de provação, não, é lugar também de promoção. Primeiro, Deus vai te provar, depois, primeiro Deus prova, e depois aprova. Então esse é o segredo, você tem que confiar nesse Deus. E eu não estou falando de uma utopia, tem muita gente que se pegou à religião, mas eu estou falando de algo que difere de religião. Eu estou falando de uma revelação viva em Deus. Conserta a tua vida, se converta, tenha uma experiência profunda, íntima e pessoal com Ele, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu quero orar e agradecer a Ti por todos os irmãos e irmãs, independente da nossa igreja ou ministério, que dizimaram, ofertaram e semearam. Prospera a vida de cada um deles e multiplica, Pai. Muitos são arautos da derrota e pregadores do caos, mas nós cremos pela fé que o Senhor cuida da sua igreja e do seu povo em qualquer momento ou situação. Não estamos desamparados, abandonados, sozinhos, à mercê da sorte. Nós cremos no Teu amor e no Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Aleluia. Glória a Deus.
Deixa eu dar uma olhadinha, quem que está aí online, vamos dar um abraço. Não, aí não, do celular. Liliane, Mônica, Fátima, Leandro Ferreira, Alessandra Ortiz, o Donizete Ortiz, família, Iracema, Alaine, Flávio, Rafaela, Alexandre. Tua mãe, Dona Iracema. Um abraço então a todo mundo. Minha mãe já falou, né? Jaqueline Um abraço, Ferreira. Deus abençoe. Voltamos, caiu a nossa conexão, nós estamos trabalhando para que a gente possa melhorar as nossas transmissões para que isso não aconteça, né? Enfim, vamos lá começar de novo, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 em diante. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pelo que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou quem sou, e pela graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havereis crido. Continua. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E também somos, e assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pai querido, continua falando conosco através da ministração da tua santa palavra. Aqui, amados, nós ouvimos o que o apóstolo Paulo defendia e pregava. Ele cria na ressurreição dos mortos. Ele cria porque pessoalmente teve uma experiência com o próprio Jesus. Quando ele estava indo perseguir a igreja de Cristo, no meio da estrada de Damasco, ele foi surpreendido por uma voz e por uma luz. E por conta disso, o seu cavalo descontrolado o derruba, e naquele momento toda a sua comitiva fica sem entender o que estava acontecendo, mas Deus estava tratando com ele, o Saulo que se tornaria Paulo, aquele que teria a sua identidade mudada,
aquele que era fariseu exemplar, um religioso e que perseguia os da seita, este seria tocado de uma forma muito pessoal, porque Deus tinha para ele um propósito, um plano, um ministério de levar o evangelho ao mundo, aos gentios. E por conta disso, ele é surpreendido pela maior experiência da sua vida. Ele não esperava encontrar aquele que morrera e ressuscitou. Até então ele ouvia os boatos, ele ouvia o que se falava nas esquinas. Até então ele tinha colhido muitas histórias e relatos daquele que era o Cristo, o Jesus, e que muitos defendiam que ele tinha morrido, mas ao terceiro dia tinha ressuscitado. O apóstolo Paulo estava com o seu coração endurecido, com a mente armada, e por conta disso pensava que estava cumprindo o seu papel como militar através de um pelotão especial que perseguia os cristãos, torturava os cristãos, prendia os cristãos, matava os cristãos. Estevão foi morto na sua presença. Ele assistiu passivamente a sua execução. O que ele não sabia é que naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado como o primeiro mártir da igreja, o Senhor Jesus ficava de pé para recebê-lo na glória. Ele não sabia disso. O apóstolo Paulo, ele até então desconhecia o plano espiritual de Deus para a sua vida. Eu quero te falar que Deus tem um plano espiritual também para a sua vida, e começa quando você recebe a revelação no seu coração da ressurreição, porque o poder da ressurreição pode mudar a tua existência, pode mudar a tua vida. Tudo que você precisa é do poder da ressurreição. A sua existência vai ser impactada, você nunca mais vai ser o mesmo, você vai ser transformado, e você vai viver de uma forma que até agora você não viveu. Você pode até mesmo ser um religioso, você pode até mesmo ser um crente de nome, um crente que frequenta, um crente que faz parte, um crente que tem a sua identificação, a sua carteirinha, mas isso não garante o romper da glória de Deus na sua vida, para que Ele comece a te usar e se mover na sua vida poderosamente. Deus tem um plano espiritual para você também, talvez para alcançar a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua parentela, talvez os seus amigos, amigas, companheiros de trabalho, colegas de escola, faculdade, curso técnico, do clube, não sei, mas você pode impactar o meio social onde você está. Deus, Ele quer tratar com você, Deus quer se mover através da sua vida, e tudo que você precisa é permitir que o Espírito Santo te revele esta palavra. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo começa falando. Vocês ouviram o Evangelho, esta palavra foi pregada a vocês, e tudo que vocês precisam é levar adiante esta fé, guardando a revelação. E ele aqui fala do poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo de Páscoa, hoje é o dia da ressurreição, mas lembrando que para muitos esta data é meramente uma data comercial. Esse ano foi diferente.
Os ovos ficaram estocados. Durante muito tempo se falava mais do coelho da Páscoa do que o Cristo ressurreto. Como no Natal mais se fala do Papai Noel do que do Cristo que nasceu. Queridos, nós temos que apregoar as boas novas do reino. Nós temos que ser guardiões da verdade. Nós temos que ir para esta palavra. É o que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto. Ele está exortando a igreja de Corinto. Ele está dizendo: vocês devem guardar aquilo que ouviram. E ele fala da ressurreição desde o seu começo até chegar nele. E ele fala que a sua fé, ela está respaldada, fundamentada, alicerçada na ressurreição de Cristo. Porque se ele não ressuscitou, a sua fé é vã. Mas ele é testemunha viva da ressurreição deste Cristo. Porque o próprio Cristo se encontra com ele. O próprio Cristo o convoca. O próprio Cristo revela a ele o propósito de Deus. Durante dias ele fica cego. Ele não enxergava nada. Ele jejua nesse período. E o porquê que ele ficou cego, pastor? Para que ele pudesse olhar para dentro dele e enxergar o que até aquele momento ele não tinha enxergado. Mas quando ele é ministrado, diz a Bíblia que escamas caem dos seus olhos, e ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Depois ele vai para o deserto da Arábia e fica lá por mais de 3 anos, recebendo de Jesus o direcionamento para o seu ministério terreno. Nós cremos no poder da ressurreição. Nós cremos neste Jesus que ressuscitou. Olha o que diz em Mateus, no capítulo de número 28. Mateus 28. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 28, do versículo 1 em diante. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, revolvendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque ressuscitou. Ele não está aqui porque ressuscitou. Ele não está aqui porque ressuscitou. Como tinha dito: vinde e vede o lugar onde ele jazia. O nosso Jesus ressuscitou. Nenhum outro eminente religioso, líder ou profeta, daqueles que são popularmente conhecidos, ressuscitaram. Nós temos outras narrativas na Bíblia Sagrada sobre ressurreição, mas nós estamos falando do nosso Cristo, do nosso Jesus, que foi pregado naquela cruz, não por cravos, mas pelo seu amor,
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele de Filho unigênito se tornou primogênito, o primeiro de muitos filhos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Graças à sua morte na cruz, graças à redenção, fomos redimidos dos nossos pecados pela sua graça, fomos alcançados pelo seu amor, e é por isso que nós estamos aqui. Nada pode demover você de se afastar deste caminho. Não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça firme. Eu sei que muitas vezes as coisas não são fáceis. Não é só com você não, é com todo mundo. Só que a vitória vem quando nós somos perseverantes, quando nós batemos o nosso pé e dizemos: eu creio que o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Eu creio em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu não vou desistir, eu não vou depor as armas, eu não vou jogar toalha, eu não vou chutar o balde, eu não vou recuar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que recuam. Sabe quando a coisa se torna intensa, complicada, difícil, e dá vontade de repente de jogar tudo para cima? É a hora que você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu sou teu filho, me ouça como seu filho. Clame por misericórdia, porque certamente a misericórdia de Deus já foi liberada sobre você como filho e filha. Muitas vezes temos que passar pelo estreito, pelo aperto, pelo deserto, pela provação. Muitas vezes nós temos que passar por este caminho, mas o Senhor é conosco. Olha o que diz a Bíblia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Presta atenção, a gente se detém no lugar, o vale da sombra da morte, um lugar terrível. O importante nesse versículo não é o lugar, é quem está comigo, quem está com você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O importante é quem está comigo, o importante é que o Senhor se faz presente na minha e na sua vida. Ele não se aparta de nós, mas você pode se apartar dele. E talvez eu esteja falando com alguém que precisa receber do poder da ressurreição na sua vida, porque a sua vida cristã, espiritual, está fria. Você está insensível às coisas de Deus, indiferente. Você não tem vivido mais para Deus, você não consegue orar, você não jejua, você não busca mais Deus na sua palavra. Você não está mais ligado ao corpo de Cristo. Estou falando da igreja, estou falando da congregação dos santos, estou falando de algo que é bíblico e que o Senhor deixou para que nós possamos nos encorajar, nos animar, nos edificar como povo seu na terra, oferecendo o nosso louvor e a nossa adoração coletiva. Isso é tão lindo, nós temos sentido tanto a falta disso. Quando nós olhamos para a igreja está vazia, mas nós sabemos que aí do outro lado nós temos muitas pessoas conectadas, assistindo, e não somente assistindo, mas cultuando, se entregando, abrindo o seu coração, fechando seus olhos, chorando. Nós sabemos que esta unção que está aqui chega até onde você está. A unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás, como diz lá em Isaías. Nós sabemos que espiritualmente o diabo quer frear a igreja, quer paralisar a igreja no seu crescimento e no seu avanço. Mas eu quero dizer a vocês, a Bíblia nos ensina que um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Muitas vezes a igreja cresce ainda mais na perseguição, a igreja se torna mais viva,
a igreja se torna mais fervorosa, a igreja se torna mais ativa, a igreja se torna mais pungente. Tem muita gente que não estava orando, está acordando de madrugada. Tem gente que me fala: pastor, fazia tanto tempo que eu estava na igreja, eu sei que eu sou líder, o senhor pensa que eu oro, que eu jejuo, que eu estudo a Bíblia, mas pastor, eu estava morto espiritualmente. Esse irmão recebeu o poder da ressurreição na sua vida, ele voltou a orar, ele voltou a jejuar, ele voltou a buscar Deus na palavra, ele voltou a ter revelações dos céus. Tem irmãos que estão indo para o monte, como é o caso do Isaac Magalhães, do pastor Guto, do Marquinhos e de tantos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos vendo crentes disputando monte. Tem monte aí que já está ameaçado de fechar, por causa dos crentes que querem se reunir para orar. Hoje os crentes estão se reunindo ou buscando a Deus nas ruas, nas praças, se ajoelhando. Teve gente que disse: está errado, está botando a mão na calçada, vai se contaminar, a calçada é suja. A pessoa não está preocupada com a saúde daquele irmão, ela está preocupada com outra coisa. Na verdade, o inimigo não quer que a gente ore, que a gente interceda, que a gente pague o preço por aqueles que a gente nem conhece, por ímpios, muitas vezes perseguidores da igreja. Mas Deus tem nos levado a orar pela nação brasileira, e nós temos intercedido. O preço tem sido pago, amados. Antes do avivamento vai vir este despertamento, em nome de Jesus. Deixa Deus te pegar onde você está, deixa Ele se mover na sua vida. Começa a orar, começa a jejuar, começa a ler a palavra. O Senhor vai atear fogo no teu coração. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está reunindo as brasas que estavam separadas, Ele está juntando, e depois Ele vem e sopra. A igreja vai se tornar incandescente no Brasil, e o fogo não se apagará. Vai arder continuamente. O fogo não se apagará, vai arder continuamente. É isso que está acontecendo com a igreja. Muitos estão descobrindo agora o seu ministério intercessório de oração. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, parece que alguma coisa me joga para fora da cama. Pastor, eu caio da cama. Pastor, eu perco o sono na madrugada. E está deixando a internet de lado, celular de lado, redes sociais de lado, TV de lado, para orar e para jejuar, para buscar Deus. Amados, o que aconteceu no dia 5 de abril na nação brasileira é profético. Muitos estão zombando da igreja, achando que perdemos tempo. Alguns até publicaram que não se cura uma pandemia com religião. Queridos, nós confiamos nos nossos médicos, nós confiamos nos cientistas, mas a nossa fé está num Deus vivo, que usa os pesquisadores, que usa os cientistas, e que se move sobre a face da terra. É tempo de quebrantamento, de confessarmos os nossos pecados, daqueles que vieram antes de nós e desprezaram a Deus e despertaram a sua ira. Amados, é tempo da graça, é tempo da misericórdia. Tem gente que fala, é tempo de juízo. Tem muita gente que pensa que Deus está com uma vara na mão, pronto para castigar aqueles que são desobedientes. É
tempo da graça, é tempo da misericórdia, é tempo do amor, antes de vir o tempo do juízo. O juízo será iminente, ele chegará, mas Deus está nos tratando e é tempo de arrependimento. A igreja de Jesus na terra tem que despertar. A igreja brasileira tem despertado. E é muito lindo o que Deus tem feito. Tenho ouvido relatos de pessoas que têm sido batizadas no Espírito Santo, de madrugada sozinha, ajoelhada do lado da cama. Ah, mas pastor, não acredito nisso. Tá bom, uma verdade não deixa de ser verdade, independente de você acreditar nela ou não. Se eu fosse você, desarmava a mente, abria o coração e dizia assim: Deus, seja feito conforme a tua vontade. Deixa Deus fazer na tua vida. Quando eu me converti de verdade, porque eu já fui religioso também de banco, eu não era batizado no Espírito Santo. Qual a diferença, pastor, de ser batizado ou de não ser batizado? Quando você entrega a vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. Isso é indiscutível. Quando você entrega a vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. Mas quando você ora em línguas, o Espírito Santo de Deus te tem. É diferente. Estamos falando de capacitação, habilitação e qualificação para a obra do reino. Não porque nós somos diferentes daqueles que não foram batizados ou não creem assim. Amados, se os fundamentos da fé foram estabelecidos, glória a Deus. Tem coisa que a gente não discute. Mas eu me lembro que quando eu me converti, me procuraram e disseram assim: olha, não cai nessa de batismo no Espírito Santo, não vai nessa lorota aí dos pentecostais, porque era só para a época dos apóstolos, era grossolália, não é uma verdade bíblica para hoje. Eu disse assim: sinto muito, você já chegou atrasado. Eu já fui cheio do Espírito. Corre lá, baixê, caramba, lá, baixou. Acabou. Há quem diga que sabemos que uma pessoa está cheia do Espírito pela evidência de orar em línguas, mas nós entendemos também que aquele que é cheio do Espírito Santo é aquele que controla a sua boca, é aquele que dá testemunho, porque não adianta falar eu oro em línguas e o seu testemunho ser péssimo, não adianta nada. Você tem que entender o que é caminhar com o Espírito Santo. O Espírito é santo, a nossa vida tem que ser santa, e nós precisamos começar a buscar esta santidade. O que é ser santo? Separado. Você fazia coisas antigamente, já não faz mais hoje. Glória a Deus, porque você é uma nova criatura. As coisas se passaram, eis que tudo se fez de novo. Queridos, nós lemos na palavra que foram buscar Jesus dentre os mortos, mas ele não estava ali. Por que é que vocês estão procurando quem está vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amados, existe um poder tremendo na mensagem da ressurreição. É inadmissível que você continue sendo uma pessoa que não desfruta de uma vida de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A palavra fala da alegria da nossa salvação. Queridos, nós não temos alegria porque tudo nos vai bem. Nós temos alegria por causa dele. Quando nós olhamos para ele, nós dizemos assim: vale a pena viver. Esse momento vai ser breve. Isso é temporão. Isso vai ser rápido. Queridos, não há necessidade de desespero. Olha,
creia, confia, descansa e espera. Creia, espere e descansa. Creia, espere e descansa. É assim que você deve se colocar. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. Vamos ler juntos. Versículo de número 18. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Este Jesus ressuscitou. Voltando para onde nós estávamos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O nosso Jesus venceu a morte, a nossa última inimiga. Eu gostaria de orar com você agora. Eu gostaria de pedir que você reverentemente feche os olhos onde você está. Coloque a mão no seu coração. Se você está afastado, se reconcilia com Jesus hoje, porque Ele está te chamando. Se reconcilie. Se você não entregou a tua vida para Jesus, o que você está esperando? Entrega a sua vida para Jesus. Você pode entrar e deixar uma mensagem para nós. Vamos entrar em contato com você e vamos cuidar de você. E se você é um crente que está na igreja e está morrendo, e você sabe disso, é sobre a tua vida que virá o poder da ressurreição esta noite. Pai, em nome de Jesus, que o poder da ressurreição que levantou Jesus daquele sepulcro possa nesta noite entrar nesta casa, neste lar, nesta família, e possa trazer o poder da ressurreição, o poder da vida, que possa levantar esta pessoa que está deprimida dentro deste quarto, esta pessoa que já entregou os pontos, esta pessoa que já desistiu de viver. Em nome de Jesus, nós profetizamos agora que o poder da ressurreição alcança você aí onde você está, neste hospital, nesta clínica, neste leito, nesta cama, neste asilo, nesta casa de repouso, neste preventório, neste orfanato, nesta prisão. Não sei onde você está, mas eu sei que o poder da ressurreição chega até você. Eu sei que você é tocado agora, que você é tocada agora. E eu sei que em nome de Jesus, tudo aquilo que é malignidade do inferno é cancelada. O poder da vida toma conta de você. Toca, Senhor, a mente. Toca, Senhor, o coração. Entra nesta casa, leva paz, alegria, harmonia. Que caia por terra tudo aquilo que é projeto maligno. Em nome de Jesus, cura o enfermo, o doente. Deus, chega aonde esta pessoa está. Toca, marca o coração dela em nome de Jesus. Que ela receba o que tu tens para a vida dela esta noite, em nome de Jesus. Que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos possa, através do poder da ressurreição, levantar esta pessoa para uma nova vida.
Não seja você um arauto da derrota, um pregador do caos. Pregue vida, prega esperança, prega a ressurreição. Deus, eu profetizo que a vida financeira deste meu irmão recebe do poder da tua ressurreição. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que é que está para acontecer, mas eu sei que o poder da ressurreição pode agir. O Senhor pode abrir porta onde não tem porta. O Senhor pode fazer para ele e para ela o que nunca passou pela cabeça deles. Deus, em nome de Jesus, entra com provisão, entra com cuidado, coloca mantimento no fogão, na geladeira, na despensa. Senhor, em nome de Jesus, multiplica o pouco que o teu filho tem, o pouco que a tua filha tem. Mantém os empregos, Senhor. Que o mercado volte a reagir no Brasil. Que não haja demissões em massa, como tem sido apregoado. Deus, em nome de Jesus, guarda os teus filhos desta pandemia do coronavírus, do Covid-19. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Olha para cada um, que é teu filho e tua filha. Em nome de Jesus, preserva os seus, mas não para uma vida como era antigamente, para uma nova vida de transformação, uma vida de ressurreição, onde você vai ser diferente, tudo vai ser novo. Em nome de Jesus, permita que o poder da ressurreição limpe a sua mente, trate o seu coração, haja na vida do marido, da esposa, dos filhos. Senhor, una as famílias, que haja compreensão nos lares, que o teu amor seja derramado ali. Muitos já perderam alguém da família e sentem profundamente esse distanciamento, mas muitos ainda têm lá o seu pai, a sua mãe e família. Que haja aproximação, Deus, que haja comunhão, que haja relacionamento, Senhor, que as famílias possam mudar, porque nós sabemos que as famílias são o esteio dessa sociedade. Levanta, Senhor, famílias tementes a Ti. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo na nação brasileira. Faz, Pai, nos quatro cantos. Sopra, Senhor, converte a nossa nação, a nossa terra, o nosso país. Olha para o mundo, Pai. Que a Tua graça seja sobre todos nós, Pai. Aleluia. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Aleluia. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Aleluia. Me vejo sem tua presença. Aleluia. Amados, pode aproximar mais, né ou não? Ah, ok.
Eu quero falar com você que está na sua casa agora. É pela primeira vez que nós vamos celebrar a ceia à distância, através do nosso culto online. E eu gostaria de conduzir você numa oração neste momento. Eu gostaria que você se quebrantasse diante de Deus. Nós distribuímos a ceia através deste kit, que na verdade já contém o vinho e o pão ácido, que é um pão sem fermento, como está na Bíblia. Eu gostaria de pedir que você pegasse o seu elemento neste momento. Eu gostaria que você tivesse um coração quebrantado agora. Eu gostaria que vocês pudessem pegar, por favor. Aleluia. Ali o pessoal já pegou. Glória a Deus. Eu gostaria de dirigir você numa oração de quebrantamento. Que você possa dizer: Deus, eu estou consciente de que sou um pecador. É pela tua graça que eu estou aqui, porque eu não sou perfeito, mas o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me separou e o Senhor me ungiu. Eu quero dizer que te amo e a minha vida é dedicada a ti. Jesus é o meu único Senhor e suficiente Salvador, e eu não tenho outro Deus além de ti. Deus, quero amadurecer na fé, quero andar em retidão e justiça, e quero ser um exemplo para este mundo, que eu possa fazer uma aliança contigo neste dia da ressurreição, em nome de Jesus, amém. Deus falava comigo enquanto eu estava orando, e Ele me disse que o poder da ressurreição alcança os teus sonhos. Tem muitos sonhos que foram enterrados, e isso já faz muito tempo. Você não tem sonhado mais. Deixa eu te falar, só não sonha quem morreu. O poder da ressurreição vai tomar conta de você, e você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a fazer planos. Você vai se levantar, não na tua força agora, mas em nome de Jesus, para uma vida diferente. Nós seremos um povo diferente depois de se passar este isolamento, esta quarentena, depois deste aquartelamento, deste isolamento, seremos diferentes como igreja e como povo de Deus. Eu gostaria que você pegasse o elemento agora e segurasse como eu estou segurando, porque nós vamos orar. Pai, nós apresentamos a Ti o vinho e o pão. O vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós, e o pão representa o corpo de Cristo que foi moído em nosso lugar. Quero abençoar, Pai, este elemento que está sendo apresentado aqui e em qualquer canto da nossa cidade e até mesmo região. Que a tua bênção seja sobre este irmão, que a bênção seja sobre a vida desta irmã. E eu quero te falar algo, em nome de Jesus, amém. Eu quero te falar algo, que sempre quando você vai cear, o diabo diz assim: não ceia não, você é um pecador, não ceia não. Quando você abandonar o seu pecado, você ceia. Não ceia não. O diabo não quer que você tenha comunhão com o corpo, porque ele sabe que a comunhão cura, que a comunhão sara, que a comunhão liberta. Nós não podemos ser hipócritas. A diferença dos
dos nossos pecados é que o meu é diferente do teu e o teu é diferente do meu. Mas pecados básicos nós não podemos cometer. Nós andamos no temor do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem algum recado? Nós andamos no temor do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos agradar a Deus. E é por isso que nós estamos aqui renovando a nossa aliança com Ele. Louvado seja Deus, porque você recebeu o elemento da ceia aí. E você diz: por que me trouxeram? Eu estou desviado, eu estou afastado, eu estou em pecado. Preste atenção, este elemento chegou às tuas mãos porque você é filho e filha de Deus, porque você é amado, porque você foi lembrado, porque você foi encontrado, porque você foi achado pelo seu amor. É por isso que chegou até você. Se conserta aí, ora, derrama o teu coração e se posiciona para andar em novidade de vida. Não brinca com a oportunidade que Deus está te dando nesse tempo. Não brinca. Preste atenção. Eu estou falando como um profeta de Deus. Não brinca. Viva esse amor. Receba esse amor. E quando você ceia, não se sinta condenado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: se confessares os vossos pecados. Este ser implica em condição. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Você foi justificado por Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição. O sangue dele foi derramado por você. E é nesta hora que nós nos lembramos disso. É nesta hora que o nosso coração fica apertado, porque Ele morreu a nossa morte naquela cruz. Ele morreu a minha e a sua morte para que vivêssemos a sua vida. E você quer viver o mundo, você quer viver o pecado, você quer viver dominado pela sua carne. É tempo de conversão na nossa vida. Os elementos estão abençoados. Que você possa abrir e pegar o pão ázimo. A palavra de Deus diz assim: como Moisés, que levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu quero te falar que este elemento, que para nós simboliza agora o corpo de Cristo, é a vida de Deus para nós. Eu creio que este gesto pode nos curar, sarar, libertar e liberar um poder sobrenatural da parte de Deus sobre a nossa vida. Não é simplesmente um pedaço de pão. Estamos aqui nos lembrando do que Jesus sofreu no Calvário por nós. Coma do pão. O nosso Redentor vive e reina hoje como sempre. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo.
parte de cima e você pode abrir o seu cálice. Diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Beba do cálice. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu gostaria de falar com você que não está aqui, que arrumou sua casa, decorou a mesa da ceia, que fotografou. Eu queria dizer para você que você pode postar no Face, nos grupos sociais. Nós vamos estar sorteando alguns livros para vocês. A gente tem algumas fotos que a gente separou. Mas não vai dar para ver, né? Infelizmente. Tenta ver se você consegue focalizar. Vê aí, mas tem que chegar mais perto, senão não consegue. Aí de baixo acho que não consegue. Deixa eu ver, tá? Projeta então para nós algumas fotos aí. Vamos ver se dá para ver. Eu acho que não vai virar. Olha aí, que bonito. Soraya. Um manjar que nos comprou e agora essa música é no vídeo? nos convida a cear. Olha aí, eu vou ficar de pé para ver. Celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos abordassem os peixes apanhar, mas algumas fotos. Amados, eu fiquei tocado, viu? Vocês perceberam o que Deus fez? É uma ceia em família. Porque geralmente as pessoas vêm para a igreja, o marido não vem, a esposa não vem, o filho não vem, a filha não vem. E agora nós vimos o que é uma ceia em família. O que eu ia dizer antes da gente entrar nesse assunto é que nós não sabemos a respeito do nosso amanhã. Nós queremos voltar como igreja e queremos ver todos aqueles que estavam conosco aqui. Nós cremos na vida. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, nós não temos medo do coronavírus, mas nós
colocamos a nossa vida na mão de Deus e confiamos nele. Mas você não sabe como vai ser o teu amanhã. É por isso que você tem que voltar a confiar nele, andar com ele, a servi-lo de coração, para que você viva uma outra realidade de vida e uma outra realidade de fé. Quero dizer para vocês que eu fiquei muito tocado em ver alguns dos vídeos, fotos dos nossos irmãos e das nossas irmãs ceando em casa. Eu vou fazer a última oração, eu vou abençoá-los, me despedindo em nome de Jesus. Amém? Pai querido, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um que está do outro lado. Que o teu Espírito Santo possa selar toda promessa e que possamos ver como testemunhas o cumprimento daquilo que o Senhor está fazendo por cada um em nome de Jesus. Protege, guarda e livra os teus. E em nome de Jesus, que a igreja possa se levantar pungente, fervorosa, viva, glorificando o teu santo nome e mudando, Senhor, a realidade espiritual que está sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Que o Senhor possa cuidar de cada um, as suas necessidades, carências, precisões. Que o Senhor possa colocar diante de cada um a porta aberta. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, suprir as necessidades. Que o Senhor possa, Senhor, honrá-los. E que, no final de tudo, nós tenhamos muitos testemunhos para te contar, em nome de Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve dos reinos deste mundo, seguirão as suas leis e os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Não está vivendo, pô? Vencemos. Diga aí na sua casa. Beijo no coração, Deus abençoe, uma semana de vitória.